paz do Senhor Jesus. O texto que vamos meditar é Romanos capítulo 12, verso 12, que diz assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. 3 conselhos de Deus para a nossa vida. O primeiro conselho: alegre-se na esperança. Segundo, seja paciente na tribulação. Terceiro, persevere na oração. Quando decidimos colocar nossa confiança no Senhor, temos a certeza de que, por maior que sejam os problemas que estejamos vivendo, o Senhor nos dará livramento. Paulo vai trazer 3 conselhos de Deus, mas é interessante nós observar quais foram os motivos que Paulo venha a escrever aos romanos. O primeiro motivo foi por causa da imoralidade que estava se espalhando em Roma. Quando você abre a tua Bíblia, em Romanos, no seu capítulo 1, os versos 24 ao 27, vai dizer assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Ou seja, a imoralidade estava espalhando sobre aquele povo. Então Paulo decide escrever aos romanos. O segundo motivo foi por causa da perseguição. Os cristãos estavam sendo perseguidos por causa de Cristo. Cristo mesmo dizia: se o mundo vos odeia, saiba que odiou a mim primeiro. E a Bíblia diz que nós seria odiado por causa do nome de Jesus. Nós seríamos perseguidos por causa do nome de Jesus. Romanos, capítulo 8, verso 35, a seguir, o apóstolo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte. Todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, o segundo motivo foi por causa da perseguição. O terceiro motivo que leva Paulo a escrever aos romanos é por causa que Paulo temia, devido à imoralidade, devido à perseguição. Paulo temia que os irmãos retrocedessem, voltasse para trás, voltava a resgatar o velho homem. Aí Paulo vai trazer uma palavra de esperança, vai trazer 3 conselhos de Deus para a nossa vida, para que isso não venha acontecer. Aí Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 12, verso 12:
Paulo vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, persevera na oração. Primeiro conselho: alegrai-vos na esperança. Bem sabemos que o apóstolo João vai dizer, na primeira epístola de João, no capítulo 3, o verso 2 e 3, ele vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que é quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos e seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta é a esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Quando a Bíblia vai dizer, em Hebreus capítulo 9, verso 28, assim também, Cristo oferecendo uma vez, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que espera para a salvação. A igreja de Cristo tem esta esperança de encontrar o Senhor nos ares, e com isso o seu coração, a sua alma se alegra. O católico aguarda o purgatório, o espírita aguarda a reencarnação, e a igreja aguarda Cristo. A igreja tem essa esperança, como João, depois que ele vê as maravilhas do céu, porque João não foi ao céu. No céu não entra carne e nem sangue. João estava em Pátimos e Deus trouxe o céu para João em Pátimos, e ele vê as maravilhas. Depois que ele vê as maravilhas, ele vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a nossa esperança. É por isso que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 13 a seguir, Paulo vai dizer: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fique triste como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o mesmo dará a sua palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvem, para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Jesus vem, que você venha se alegrar nesta esperança. Os discípulos vêm contentes, depois da ordenança de Jesus, de ir em dois, anunciar o evangelho. Eles voltam contentes. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão alegres? Eles dizem: os demônios são sujeitos a nós. Jesus vai dizer: vocês estão alegres com muita pouca coisa. Alegrai-vos antes de ter o vosso nome escrito no livro da vida. Se alegra nesta noite, nesta esperança. O segundo conselho que ele vai dar é: sede paciente na tribulação. Tribulação
é algo que vem de fora para tentar oprimir as nossas vidas. Tiago vai dizer, no capítulo 5, verso 10 e 11, meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ei, meu querido, olha o que Tiago vai dizer para nós termos paciência em meio às tribulações. Eu não sei o que está oprimindo a sua vida neste momento, mas a palavra de Deus para o teu coração é esta: olha, eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A misericórdia de Deus está sobre a sua vida, a misericórdia de Deus está sobre a sua família, a misericórdia de Deus está sobre os seus negócios, sobre o seu ministério. Deus é piedoso, irmão. A sua história não vai terminar assim. Olha o que ele vai dizer para nós. Lembra da paciência de Jó. Olha o fim que o Senhor lhe deu para Jó. Sabemos que o livro de Jó é conhecido como o livro das 7 vozes. A primeira voz é a voz de Deus. Viste o meu servo Jó, homem fiel, homem íntegro, homem que se desvia do mal. A segunda voz é de Satanás. Cercaste ele de bem. Toca no que é dele e verá se vai permanecer fiel a ti. A terceira voz são dos servos. Só eu escapei para trazer a má notícia. A quarta voz é a voz dos amigos. Entre aspas, você está passando por tudo isso porque tu está em débito diante de Deus. Tu está em pecado. A quinta voz é da esposa. Ela vai dizer: amaldiçoa esse Deus e morra. E a sexta voz é a voz de Jó. Jó dizia: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre os conselhos? Por isso eu falarei, eu perguntarei, e tu me ensina. Com o ouvido, meu ouvido ouvi, mas agora me vê os meus olhos. E a sétima voz é a voz de Deus. O texto vai dizer, no capítulo 42, e disse Deus a Jó, pronto, Deus restituiu tudo em dobro. Eu quero profetizar neste momento que a última palavra na sua vida, na sua família, nos seus negócios, não é de Satanás, não é do servo, aqueles que te cercam, não são dos amigos, não é do cônjuge, não é minha, não é tua. A última palavra é de Deus. Deus começa falando e Deus termina falando. O Deus que começou a boa obra é fiel para concluir na sua vida. O terceiro conselho é: perseverai na oração. Orar não é pedição. Orar é relacionamento com Deus. Orar antes de Deus resolver a situação é dependência. Orar depois de Deus resolver é gratidão. Orar sempre é comunhão com Deus. Porque oramos? Primeiro, porque sabemos que Deus existe. Hebreus capítulo 11, verso 6, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que se aproximam de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que busca e invoca.
Segundo, porque oramos? Oramos porque Deus é capaz de ouvir nossas orações. Terceiro, porque oramos? Oramos porque Deus se interessa por nossas orações. Segunda Crônica, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Não para de orar, persevere na oração. Em Lucas capítulo 18, verso 1, Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Vai nos dizer de um juiz iníquo que não temia Deus, que não temia os homens, e vai dizer de uma viúva que tinha uma causa, de tanto ela insistir, ele resolveu a causa dela. Aí o próprio Jesus vai dizer, tá vendo esse juiz iníquo que não temia Deus, que não temia os homens, de tanto aquela mulher insistir, ele resolveu a causa dela e não fará justiça o nosso Deus aos seus filhos, eu e você, que clama a ele de dia e de noite, ainda que parece tardio em atender, depressa, diz o Senhor, virá ao teu auxílio. Não deixa de orar pela sua casa, não deixa de orar pelos propósitos que Deus colocou em teu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem de encontro à tua alma nesta noite. Ora, não deixa de orar em todos os momentos. A Bíblia diz, orar sem cessar. E tudo que pediste em oração, crendo, recebereis. Fica com esta palavra. Primeiro conselho, alegrai-vos na esperança. Segundo, sede paciente na tribulação. E terceiro, persevera na oração. Deus abençoe.